Albert Einstein e a sua teoria da relatividade acabaram influenciando a arte e a literatura do início do século XX. Podemos estabelecer, por exemplo, paralelos nas trajetórias de Einstein e do pintor espanhol Pablo Picasso. Enquanto 1905 foi considerado o ano miraculoso da física, graças aos trabalhos publicados por Einstein, em 1907, só 2 anos depois, o pintor espanhol Pablo Picasso pintou o Les Demoiselles d'Avignon, um quadro que causaria uma grande ruptura na estética da época. Tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu nome? Rita. Rita. Você conhece a obra de Picasso? Conheço, gosto muito. O que você gosta dos quadros dele? Eu prefiro a época pré-cubista dele. Por quê? Porque eu acho que, sei, era uma época mais crua, assim, mas ele estava avançando devagar, assim, descobrindo. O cubismo dele, a forma geométrica que ele utiliza no quadro, eu acho bem interessante. Eu gosto da questão das cores, né, que marcam a trajetória do artista. As pinturas, cada uma vem carregada do sentimento dele. Você acha que a ciência pode influenciar a arte? Acho que pode. Além de estudo de corpo, estudo de dimensões, também, por exemplo, quando você tem uma nova ferramenta tecnológica, ela sempre acaba tendo uma influência em vários campos de arte. Você consegue estabelecer uma relação entre Picasso e Albert Einstein? O Picasso ele foi uma pessoa que marcou a arte do século XX. Então, a questão também da física, né? Essa relação, por exemplo, quando você vê uma pintura do Picasso, que tem uma pessoa, mas de formas diferentes nessa mesma figura humana. Os trabalhos de Picasso e Einstein trataram do mesmo tema, a natureza do espaço e do tempo e, particularmente, a representação da simultaneidade, temporal para Einstein e espacial para Picasso. Mesmo sem nunca terem se conhecido, ambos impuseram um novo estilo de fazer ciência e arte, o que privilegiava a concepção sobre a observação. Assim, enquanto Einstein descobriu uma lei universal para a natureza, Picasso revelou uma nova estética que reduz a representação a formas geométricas, principal característica do cubismo. Nós vamos conversar agora com o artista plástico para entendermos melhor a relação entre as obras de Picasso e de Einstein. Eu vou começar com o ilustrador, artista plástico e professor de desenho artístico aqui da Escola de Belas Artes da UFRJ, professor Márcio Carvalho Monteiro. Afinal de contas, Márcio, a teoria da relatividade influenciou muito as artes do século XX? Olha, segundo alguns pesquisadores e historiadores, a partir do início do século XX houve essa influência sim, tá? Com o quê? Com Pablo Picasso e o cubismo, onde o foco era a quebra da terceira dimensão, até então vista nos cânones do Renascimento, para uma quarta dimensão, onde haveriam rebatimentos e dimensões diferentes de uma forma, sem quebrar a estrutura da forma. Vamos ver então na prática? O Márcio, gente, ele criou uma obra chamada Imagem Inovadora, que é essa aqui. Explica pra gente. Ou seja, a imagem inovadora nada mais é do que um princípio, tá? Onde pode ser forcado a parte inicial do cubismo, através de um trabalho onde se tem os cânones do Renascimento com o primeiro plano, o segundo plano e o terceiro plano, o fundo. Então aqui seria o primeiro plano é esse plano que a gente está vendo aqui. O primeiro plano, esse segundo plano seria isso aqui. E o fundo, o terceiro plano. Através desse tipo de técnica, foi-se utilizado pelos artistas do cubismo, a partir de Pablo Picasso, você geometrizar a forma e criar um quarto plano, que seriam esse primeiro plano, o segundo plano, o terceiro plano e o quarto plano, em dimensões, mas nada impede também, como a maioria dos trabalhos de Pablo Picasso, que são trabalhos rebatidos. O que seria geometria isso? Rebatida. Nós temos o primeiro plano, nós temos o segundo plano, o terceiro plano e o plano rebatido, que vem de trás para frente. Ou seja, nada mais é que a relação com a teoria da relatividade de tempo e espaço. Quer dizer, a gente vê momentos diferentes, momentos reais diferentes, naquela imagem ali pintada ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, com ângulos diferentes. Criando formas diferentes também, sem fugir
do foco, que é a imagem principal. Deixa eu só mostrar aqui para o público, para ele entender bem claro o que seriam essas quatro dimensões, né? A primeira dimensão seria essa bola e essa. Isso aqui. Seria essa bola aí. Que é o que está na frente aqui do plano. O segundo plano seria isso aqui. As teclas do piano. As teclas do piano. O terceiro plano seriam essas bolas aqui maiores. E a explosão. Estão atrás do piano. E o quarto plano seria esse triângulo aqui com e a explosão. Agora, o mais bacana é que para o cubismo, a gente pode fazer uma analogia que é a seguinte. Essa imagem daqui, que seria uma imagem clássica, com 3 dimensões, ela se equivaleria a essa daqui. Isso equivale a isso. Dentro da ruptura. Dentro dessa ruptura. Dentro dessa ruptura criada pelos artistas do cubismo, com Pablo Picasso, precursor. A gente pode dizer que o cubismo é a geometrização de um objeto? É a geometrização do objeto com planos a mais e dimensões, ou seja, espaço e tempo diferente no mesmo suporte. Deu para entender? Deu. Você veria o objeto em várias dimensões, em espaços diferentes, no mesmo suporte. Além de Picasso, pintores e escultores como Vassily Kandinsky, Paul Klee, Piet Mondrian, Alexander Calder, Marc Chagall incluíram as ideias da relatividade em suas obras. O abstracionismo de Kandinsky e Klee representou uma ruptura radical em relação à arte figurativa tradicional. Os móveis criados por Alexander Calder introduziram uma nova concepção de arte, a de esculturas em movimento suspensas no ar. Mondrian combinou formas geométricas e cores básicas para criar a sua arte abstrata. Podemos perceber o impacto da relatividade também na literatura. O escritor tcheco Franz Kafka, autor de A Metamorfose, participou de reuniões com Einstein na antiga Tchecoslováquia, onde discutia-se literatura, filosofia e ciência. A ideia do relativismo está presente em vários livros, entre eles Som e Fúria, de William Faulkner. Faulkner utilizou técnicas como o fluxo de consciência dos personagens, estruturas de tempo e espaço não lineares e diferentes vozes narrativas para compor sua história. Escritores de ficção científica também usaram e abusaram das teorias da relatividade, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial e da bomba atômica. E por falar em bomba atômica, em agosto de 1939, Albert Einstein assinou uma carta endereçada ao então presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, alertando-o sobre a possibilidade da criação de uma bomba configurada a partir de uma cadeia de reações em uma grande massa de urânio. Roosevelt levou a ameaça a sério e criou um comitê de estudos em energia atômica. Esse comitê foi responsável pela criação da bomba que explodiu sobre Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945, matando mais de 200 mil pessoas. O fato é que Einstein lamentou ter assinado a carta e tornou-se um grande defensor da paz no mundo e do abandono das armas nucleares. Por ser um judeu ilustre, Einstein foi convidado em 1952 para ser presidente de Israel. É bom lembrar que o Estado de Israel foi criado em 1948, depois da Segunda Guerra, e até então só tinha tido um presidente. Einstein agradeceu o convite, mas recusou alegando que não estava à altura do cargo. 3 anos depois, faleceu devido a complicações e um aneurisma abdominal. Mas as ideias dele ainda estão vivas. O que aconteceu em 1905 ainda impressiona os historiadores da ciência. Einstein publicou 6 trabalhos de altíssimo nível, enquanto qualquer físico teria o maior orgulho de ter apenas um deles em seu currículo. A genialidade de Einstein, gente, é indiscutível, embora ele mesmo tenha acreditado seus feitos ao suor do seu trabalho. Seu legado continua inspirando gerações de pensadores da ciência à arte. O Globo Ciência chegou ao fim. E até a próxima. Tchau!